me isolando dentro da igreja e buscando um contato com o Criador mais íntimo, mais profundo, buscando conhecer os mistérios da Bíblia, eu preciso falar para vocês que, alguns anos atrás, desde que eu comecei a ler aquela pequena Bíblia dos Gideões, eu comecei a lutar contra os vícios. Eu fumava muito, cheguei a fumar 3 maços de cigarros numa noite. Eu bebia muito, não só no fim de semana, mas às vezes no meio da semana também. Já chegamos a beber meio litro de cachaça e 1 engradado de cerveja, só eu e um amigo meu, no bar no final de semana. E também, além disso, ainda tinha, de vez em quando, a gente ainda fumava alguma droga. E quando eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a querer me livrar desses vícios. E durante um bom tempo, eu me lembro que quando eu estava em Vitória, eu já não bebia tanto. Só aquele episódio que aconteceu na cidade de Pedro Leopoldo. E eu fui deixando definitivamente de beber. Cheguei a um ponto, quando eu estava completamente dentro da igreja e vivendo para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para casa, que eu já não bebia mais nada, nem uma gota de álcool. E se mandassem eu tomar biotônico Fontoura, para quem aí é das antigas, né? Acho que o biotônico Fontoura ainda existe, e nem isso eu tomava porque continha álcool. Tão decidido que eu fiquei em relação a me tornar uma pessoa completamente diferente, buscar verdadeiramente uma espiritualidade e conhecer e saber se Deus realmente existia. Mas eu tive uma luta muito difícil, que eu fiquei 1 ano na batalha. Na época que eu estava no Espírito Santo, trabalhando lá, eu ainda fumava. E eu tentei parar de fumar de todas as formas e não conseguia. Mas eu não conseguia mesmo. Então eu decidi, eu lembro que num dos sermões na igreja, o pastor falou sobre como que abandonar vício, que existia sempre 2 formas. Ou você parava de uma vezada só, e isso eu lembrava do meu pai, que fumava muito quando mais jovem, e lá para os seus 30, 40 anos, não me lembro ao certo, ele colocou um maço de cigarro no bolso fechado e disse que nunca mais fumava, e eu nunca mais vi meu pai fumando. Eu até tentei fazer como ele, mas eu não conseguia, de jeito nenhum. O que eu joguei de maço de cigarro fora e depois comprei outro foram muitos, incontáveis, muito dinheiro jogado fora. Foi então quando eu ouvi esse pastor falando sobre que existia essa forma radical de parar, mas que tem pessoas que precisam ir parando lentamente, aos poucos. Eu falei, eu vou por esse caminho. Então eu comecei a diminuir 1 cigarro por semana. E durante 1 ano, eu que fumava 3 maços, fui diminuindo, e às vezes a semana ficava mais fácil e não voltava atrás. Foi o único método que eu consegui chegar a fumar 1 cigarro por dia. Quem fumava 3 maços de cigarro num dia, agora estava fumando 1 maço de cigarro por mês. E acontecia uma coisa esquisitíssima, sabe? A mente da gente cria umas prisões que a gente precisa entender. Eu lembro que eu ainda estava lá em Vitória, já estava quase voltando para a minha cidade, quando batia 6 horas na igreja, era como se fosse um sinal que despertava em mim um desejo incontrolável de fumar. E aí eu pegava 1 cigarro e fumava. Chegou um momento que, quando começava a se aproximar 5h30, 15 para 6, eu já começava a dar suadeira fria. Eu começava a suar frio, porque eu sabia que eu ia fumar e eu não queria fumar. E não adiantava ler Bíblia, não adiantava botar o joelho, não adiantava nada, fazia eu vencer esse vício. Mas eu não desisti, eu continuei batalhando contra o cigarro. E vou confessar uma coisa para vocês. Eu não lembro quando foi que eu parei, mas nunca mais eu fumei. Eu lembro que às vezes eu passava das 6 horas
E eu dava um grito de vitória. Na outra 6 horas da tarde eu falhava. E eu fui na minha luta com aquele cigarro. Quando eu assustei, e uma das coisas que me ajudou muito, foi não conviver com fumantes. Não conviver com drogados. Não conviver com quem bebia. Larguei toda a minha turma. Abandonei toda a convivência, porque eu estava fragilizado. Eu não tinha uma vontade poderosa para vencer. Então, deixa eu me recolher. Então, eu fiquei no meio dos evangélicos, no meio dos crentes. Ninguém fumava, ninguém bebia, pelo menos que a gente sabia, né? Então, ficava bem mais fácil. Os programas, as festas eram todas com refrigerantes, salgados e não tinha cigarro, não tinha bebida, não tinha nada. Então, foi bem mais tranquilo e me fortaleceu durante 6 anos. Durante 7 anos da minha vida, eu me dediquei a estudar a Bíblia, a buscar os dons espirituais e a crescer espiritualmente. E eu me lembro que quando eu estava nessa batalha, no início da minha carreira evangélica, os pastores diziam que o batismo nas águas era a chave. Não, primeiro eles falaram que quando eu fosse batizado com o Espírito Santo eu seria uma nova criatura. E eu fui batizado com o Espírito Santo e mesmo batizado com o Espírito Santo eu continuava fumando. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu pensava, que inferno é esse? Que vício é esse? Que coisa... É o maligno. E aí a gente começa a colocar o maligno na jogada. O maligno é que está me tentando e eu não estou conseguindo vencer. Era mais ou menos isso. E nessa caminhada, nessa batalha, eu resolvi vencer o maligno. E mesmo depois de batizado com o Espírito Santo, eu ainda continuava fumando. Então precisava alguma coisa a mais. E aí havia uma promessa dentro da igreja de que se você batizasse nas águas, você morria para o mundo e nascia para Deus. Oh, maravilha! Era essa a experiência que eu precisava. Me preparei, jejuei aquela semana, fiz o curso de batismo que eles tinham na igreja na época, que era estudos bíblicos, e é muito gostoso, viu, gente? Eu não consigo esquecer as lições da escola bíblica dominical. Que delícia a gente está ali, a gente acredita em tudo, todo mundo é santo, tudo é maravilhoso, tudo é divino. E a gente também fica numa pureza medonha, a gente não quer nem pensar em sexualidade, nem masturbar, nada, cigarro, nada de errado, mentira, ou eu que batalhei para parar de falar mentira, até se eu atendesse o telefone na minha empresa e meu chefe pedia para não falar que ele não estava, quando eu falava que não estava, eu me sentia mal, falei, poxa, eu vou ter que conversar com meu chefe. Cheguei e expliquei para o meu chefe que agora eu era crente, que eu não podia ficar mentindo, para ele não me pedir para falar que não estava. Ou ele saía da sala de verdade, ou eu não ia mentir mais. Ele riu para mim, aceitou, eu era um bom profissional, sempre fui muito bom profissional, e eu lembro que ele não pediu mais para eu mentir para ele. Então, assim, eu era radical, eu entrei para valer nessa questão de mudar de vida. Entrei para valer e ali eu ia mudar de vida. E batizei nas águas, e eu me lembro desse dia. Eu já estava conhecendo bastante coisa da Bíblia, já conseguia ler e entender muita coisa, e me batizei. E quando eu saí das águas, eu me senti uma nova criatura. Aquele vazio que eu vivi, aquela falta de certeza absoluta de que Deus existe, de que o Criador existe. Sabe quando você vive, eu não sei se você já passaram por essa experiência, como você vive isolado dentro de você mesmo e não tem conexão com nada nem com ninguém. Eu vivi assim até os 21 anos. Com 21 anos eu não suportei isso, eu tinha que ter conexão e eu não sabia nem com o que. E a partir do momento em que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive aquela experiência de um contato com a energia da vida dentro de mim, com esse Espírito Santo, com a energia íntegra do próprio Criador, com essa presença divina que está em todo o nosso corpo, está na natureza, está em tudo. Quando eu conectei com isso, meu vazio desapareceu. Quando eu batizei nas águas, eu me senti uma nova pessoa. E foi maravilhoso. Durante pelo menos os 3 primeiros meses, eu andava cantando, eu cantava, aprendi as músicas da igreja, tudo. Eu comecei a ver que eu ainda falhava em algumas coisas, e eu então comecei a buscar o que os evangélicos falavam de santidade. E eu entendi que santidade era perfeição. E eu ia trilhar uma jornada dolorosa em direção à perfeição. Eu iria sofrer bastante,
como vocês vão saber nos próximos episódios, por buscar algo que não tem a ver com o plano divino para as nossas vidas. Para que possamos alcançar uma espiritualidade saudável, a perfeição não é alvo, é obstáculo. Tenham todos um excelente domingo.